pessoal, a nossa equipe é composta por mim, Vânia, Milagres, Marciane, Micaele e Jardel. Nós somos acadêmicos do curso de Letras da UFMA-NEAD, do Polo de Humberto de Campos. Nesta videoaula, iremos discorrer sobre um pensador muito especial. Ele se chama Dermerval Saviani. Assim, primeiramente, estaremos apresentando a biografia e as obras desse autor. Em seguida, faremos abordagem do contexto histórico do seu pensamento e faremos um breve comentário sobre a sua obra Escola e Democracia. Logo após, discorreremos sobre a perspectiva filosófica que o influenciou. E, por fim, estaremos abordando sobre sua principal concepção pedagógica, bem como sua importância para a formação dos educadores, como agentes da mudança social. Nascido aos 25 de dezembro de 1943 e registrado somente em 3 de fevereiro de 1944, na cidade de Santo Antônio de Posse, no estado de São Paulo. Sendo neto de imigrantes italianos e filho de trabalhadores rurais, Saviani se transferiu juntamente com sua família para a cidade de São Paulo no ano de 1948. Concluiu o curso primário em 1954, em São Paulo. O curso ginasial no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá. No ano seguinte, Saviani cursou o 5º ano do Seminário Menor, que é o primeiro ano do curso colegial, hoje ensino médio, no Seminário do Coração Eucarístico de Campo Grande. Então, uma próspera cidade do sul de Mato Grosso, hoje capital do Mato Grosso do Sul. Retornando ao seminário de Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá, Saviani concluiu os estudos do seminário menor. Iniciou seus estudos filosóficos em 1962, no seminário maior, em Aparecida, no estado de São Paulo. Já no início do ano de 1963, no âmbito do acordo celebrado entre o seminário maior de Aparecida e a Faculdade Salesiana de Filosofia de Lorena, Saviani foi aprovado no concurso vestibular, prosseguindo em seus estudos filosóficos ainda no seminário, só que agora como aluno do primeiro ano do curso de graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia de Lorena, em São Paulo. Em dezembro de 63, Saviani deixou o seminário e retornou à cidade de São Paulo, onde vivia com sua família, transferindo-se para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da PUC, na qual concluiu o curso de graduação, formando-se bacharel licenciado em Filosofia no ano de 1966. Sendo de uma família de operários, Saviani necessitava trabalhar para cursar a faculdade. Nessa condição, ele ingressou no Banco Bandeirantes do Comércio, transferindo-se em 2 de dezembro de 65, mediante aprovação em um concurso, para o Banco do Estado de São Paulo. Em 1967, ele atuou como professor do curso de Pedagogia da PUC e lecionou Filosofia e História da Arte no Colégio Estadual e História e Filosofia da Educação na Escola Normal do Colégio Sion. Em 68, Saviani demitiu-se do Banespa para se dedicar inteiramente ao magistério, tendo concluído o doutorado na área de Ciências Humanas, Filosofia da Educação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, da PUC de São Paulo, e ajudou a criar o programa de mestrado em Filosofia da Educação nessa instituição. Em 75, Saviani foi lecionar na recém-criada Universidade Federal de São Carlos, onde ajudou a implantar o mestrado em Educação, isso já em 1976, em convênio com a Fundação Carlos Chagas. Em 78, Saviani retornou como professor da PUC e ajudou a consolidar o doutorado em Educação nesta instituição. Já em 79, ele participou da fundação da ANDE,
Associação Nacional de Educação, tendo sido também sócio fundador da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, criada em 77, e participou também do SEDES, Centro de Estudos, Educação e Sociedade, articulado em 78 e oficializado em março de 79. Em 86, Saviani concluiu a livre docência na área de educação, na Faculdade da Educação da Unicamp. Também em 86, ele criou o Grupo de Estudos e Pesquisas, História, Sociedade e Educação no Brasil, que se consolidou com o Grupo Nacional, com grupos de trabalho na maioria dos estados brasileiros. Em 88, participou da elaboração de um projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre 89 e 92, coordenou o programa de pós-graduação em educação da Unicamp. Considerado filósofo da educação e ou pedagogo lato sensu, Saviani é fundador de uma pedagogia dialética que denominou pedagogia histórico-crítica. As obras de Saviani são Educação Brasileira, Escola e Democracia, Educação do Senso Comum, Consciência Filosófica, Ensino Público e algumas falas sobre universidade, sobre concepção politécnica, a nova lei da educação, trajetória, limites e perspectivas, pedagogia histórica crítica, primeiras aproximações, educação e questões da atualidade, política de educação no Brasil, papel do Congresso Nacional na legislação do ensino, a nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação por uma ou outra política educacional, da nova LDB ao FUNDEB, história das ideias pedagógicas no Brasil, a pedagogia no Brasil, história e teoria, interlocuções pedagógicas, conversa com Paulo Freire e Adriano Nogueira e 30 entrevistas sobre educação, educação em diálogo, pedagogia histórica crítica e luta de classes na educação escolar, abertura para a história da educação, o Lunar do CP, paixão, dilemas e perspectivas da educação, Sistema Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, significado, controvérsias e perspectivas, história do tempo e tempo da história. Saviani fez seus estudos superiores e iniciou sua carreira docente numa época de crise e profundas mudanças na sociedade brasileira, por ele vividas de forma intensa, devido à renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, a posse do vice-presidente João Goulart como presidente da República. Deu-se com a instalação do regime parlamentarista em 6 de janeiro de 1963. Mediante plebiscito, restaurou-se o presidencialismo e Jango recuperou os poderes presidenciais, mas foi derrubado no dia 1º de abril de 1964 por um golpe que instaurou uma ditadura civil-militar que durou 21 anos. Foi dentro desse contexto que Saviani se consolidou como filósofo e educador. Bem, pessoal, no livro Escola e Democracia, Saviani divide a escola em dois grupos, o grupo das teorias não críticas e das teorias crítico-reprodutivistas, cada uma montada por 3 pilares. Então eu vou começar falando do grupo das teorias não críticas, mas antes de falar dos pilares desse grupo, eu tenho que adentrar na questão da marginalização social. Um dos princípios norteadores da escola é a equalização da desigualdade social, segundo alguns filósofos, né? É através da escola que os indivíduos menos abastados irão alcançar a ascensão social, ou seja, a escola é o meio onde o pobre irá adquirir melhores condições de vida. É neste grupo que entram as teorias não críticas, que é formada pela pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. A pedagogia tradicional é caracterizada pelo foco no professor,
e não no aluno. Ter um ambiente frio, sala de aula pobre em cores, os castigos com o intuito de alcançar a aprendizagem são comuns. Eu creio que muitos de nós tenha vivido essa realidade, né, da pedagogia tradicional. Era aquele momento em que o aluno ficava de castigo no canto da sala de aula e era ameaçado com outros tipos de admoestações. Quanto à pedagogia nova, ou escola novismo, ela é caracterizada pelo foco no aluno e não mais no professor, como propunha a pedagogia tradicional. Na escola novismo, há um ambiente colorido, cadeiras e mesas e bebedouros são adequadas à altura da demanda, e o foco da aprendizagem recai no aluno e não mais no professor, como era na educação tradicional. O ambiente rico em cores e jogos arraigados à aprendizagem torna o ensino mais atrativo para a demanda mais deleitante, contrário à pedagogia tradicional, que ela impunha um certo tipo de medo nos discentes. Já a pedagogia tecnicista, ela compõe o último pilar do grupo das teorias não críticas. Para o tecnicismo, tanto o professor quanto o aluno não são valorizados. É um método onde não há criticidade, a ausência da inovação e a cópia e reprodução são difundidas. O tecnicismo é um instrumento que define perfeitamente os interesses do capitalismo, pois ele prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, para a indústria. Valores e boas maneiras não são priorizados. No período da ditadura civil-militar, o tecnicismo foi difundido nas escolas, pois mentes críticas e reflexivas não eram bem-vindas. Nesse período, a filosofia e sociologia foram proibidas, pois são duas disciplinas de grande incentivo à criticidade, né, ao questionamento. Então, estes foram as teorias não críticas, precedida pela questão da equalização social, que define a escola como elemento de ascensão social. Mais tarde, a questão da equalização social foi rebatida pelas teorias crítico-reprodutivistas, a qual eu irei esclarecer a partir dos próximos vídeos. As teorias crítico-reprodutivistas inicia derrubando a questão da escola como equalizadora social. Foi dito no grupo das teorias não críticas que um dos princípios norteadores da escola era a equalização social. No entanto, para as teorias crítico-reprodutivistas, a escola é o meio de reprodução do capitalismo, é o ambiente onde há a formação das classes dominantes e das classes dominadas. Portanto, ela nega a afirmação de que a escola exerce a função de equalizadora social. A violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista formam os pilares das teorias crítico-reprodutivistas. Eu irei começar falando do grupo das teorias crítico-reprodutivistas a partir da violência simbólica. O conceito de violência simbólica foi criado pelo filósofo francês Pierre Bourdieu, que descreveu o processo pelo qual a classe dominante impõe seu modo de pensar ao resto da sociedade. Quando se fala de classe dominante, não devemos restringir a ideia ao processo econômico. Também há o domínio cultural e intelectual. Também há um certo tipo de preconceito que se manifesta, por exemplo, na linguagem. Tem um certo tipo de preconceito quanto aos habitantes da zona rural. Dizem que eles falam de forma errada, julgam o português dele errado. Então, essa é a violência simbólica, que se manifesta na parte cultural. Quanto aos aparelhos ideológicos, ele postula que a escola tem dois tipos de aparelho, né? O AIE, que é o aparelho ideológico do Estado, ele é composto pela família, a escola, o jurídico, que é a ciência do direito, o político, a imprensa, cultura, o sindical, também tem a religião, né? Trata-se de um conjunto de ideias, elas reproduzem a ideologia das classes dominantes. Aí, em seguida, nós temos os aparelhos do Estado, né, que são abreviados pela sigla AE. Ela é formada pela parte ostensiva, que é a polícia,
tem as Forças Armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica, o Judiciário. O poder político e ideológico estão ligados, visto que o poder utiliza das forças para dominar determinada massa, né? A ostensiva, que é formada pelas Forças Armadas e os tribunais, e a ideológica, um conjunto de ideias e uma forma não declarada de exercer pressão a serviço da coercibilidade. Como a tendência dos povos é permanecer fora da guerra, a segunda opção se faz mais útil em tempos de paz. No caso, a segunda opção é a parte ideológica, né? Em caso de extrema necessidade, eles vão recorrer à parte ostensiva, que são os tribunais, a polícia militar e as forças armadas. São os aparelhos repressores do Estado. Através dos estudos relacionados às tendências pedagógicas e na busca de soluções para os problemas da educação brasileira, Saviani elaborou a pedagogia histórico-crítica, que favorece as camadas populares voltadas para uma educação de conscientização e de prática social, principalmente para a classe trabalhadora, com o intuito de desencadear a luta contra a classe dominante, ou seja, contra a burguesia. Esta corrente pedagógica ela afirmou-se fundamentalmente em 1979, a fim de deter o caráter crítico-social que as teorias reprodutivistas possuem. Acerca das teorias crítico-reprodutivistas e o início da teoria de Saviani, ele ressalta em seu livro, em 2008, que o reprodutivismo cede espaço e este esforço em encontrar saídas para a questão pedagógica na base de uma valorização da escola como instrumento importante para as camadas dominadas vai generalizando-se, e multiplicaram-se os clamores para que essa concepção pedagógica se desenvolvesse com o intuito de exercer um influxo mais direto sobre a prática específica dos professores na sala de aula. Para ele, a pedagogia histórico-crítica pode ser o ponto de partida e de chegada para uma prática social igualitária, pois, superando o autoritarismo da pedagogia tradicional e o caráter de frouxidão com os conteúdos e disciplinas desenfreada pela pedagogia nova, pode-se optar por uma teoria que trabalhe dialeticamente a prática pela teoria e a teoria pela prática, valorizando o ensino sistematizado e o conteúdo historicamente acumulado. Diante do exposto, vale destacar que Demerval Saviani, com sua visão progressista, defende a concepção pedagógica histórico-crítica, a qual norteia a constituição de uma escola pautada no trabalho, na dialética e na praxis, possibilitando assim, dentre outras coisas, a construção de novas práticas pedagógicas. O pensamento produzido por esse autor foi fundamentado no estudo de diferentes referenciais. Dentre eles, podemos citar: do materialismo histórico dialético, temos Gramsci e Marx; da filosofia da educação, temos Chuchodoksy, Manacorda e Schneideris; da psicopedagogia, nós temos a escola de Vygotsky; e da pedagogia, Pistrac e Makarenko. Portanto, o estudo e a compreensão da concepção histórico-crítica é de fundamental importância na área de formação dos professores, pois essa concepção vai nos inspirar a praticar um ensino de qualidade com vista a contribuir com a formação de cidadãos dominadores do conhecimento para atuar ativamente na sociedade com criticidade, com vistas a mudanças, a fim de favorecer o bem comum, a equidade e a justiça social. Aqui finalizamos a nossa videoaula. Esperamos que vocês tenham compreendido o assunto que nos propusemos a explicitar sobre Demerval Saviani. Então, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!